O senador Delcídio do Amaral acusou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de tentar evitar que ele fizesse as denúncias à Lava Jato com ajuda política e financeira em troca do silêncio e como emissário da presidente Dilma Rousseff. A presidente e o ministro repudiam as acusações. Delcídio se desfiliou hoje do Partido dos Trabalhadores. A delação dele foi homologada pelo STF. No acordo, foram incluídas conversas gravadas em que o ministro Aloysio Mercadante trata da prisão de Delcídio com um assessor do senador. As confissões de Delcídio atingem todas as frentes políticas. Parlamentares aliados e de oposição no Congresso, o Palácio do Planalto e ministros do governo. De tão ampla, já é considerada a delação de efeito político mais devastadora até agora. E nela há uma acusação que coloca o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, no centro de uma suposta tentativa de compra de silêncio. O senador Delcídio entregou aos procuradores da Lava Jato uma gravação feita por um dos seus assessores mais próximos, Eduardo Marzagão, que trabalha com o senador há 17 anos. Marzagão gravou conversas entre ele e o ministro Mercadante em dias diferentes, 1º e 9 de dezembro do ano passado. As gravações foram reveladas no site da revista Veja. A conversa ocorreu quando Delcídio já estava preso. Ele foi preso por autorização do Supremo Tribunal Federal no dia 25 de novembro e solto no dia 19 de fevereiro. As conversas gravadas ocorreram no Ministério da Educação, segundo Delcídio. Neste trecho, Mercadante diz ao assessor que quer ajudar Delcídio e que o senador não deve se precipitar porque pode desestabilizar tudo. O que tem que você acha que eu posso ajudar? De verdade, eu acho que eu devia esperar e não fazer nenhum movimento precipitado, porque ele já fez um movimento errado. Deixar baixar poeira, que vai sair, a confusão é muito grande no país. Entendeu? O problema é o seguinte: ele não ser um agente que desestabilize tudo, porque senão vai sobrar uma responsabilidade para ele monumental. Entendeu? Nos depoimentos à PGR, Delcídio entendeu que Mercadante fez uma ameaça velada ao dizer que ele seria um agente de desestabilização se firmasse acordo de delação premiada. Na gravação, Mercadante elogia Delcídio, diz que ele segurou várias broncas do PT. Promete falar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para construir uma saída que permitisse suspender a prisão de Delcídio junto ao Supremo. E se colocou à disposição para ajudar. Eu acho que se a gente não for pelo jurídico, pelo político, pelo bom senso e deixar tudo para ele, que está acuado, famílias estruturadas, vai sair só bateção de cabeça. Que eu posso tentar ajudar nisso aí no Senado. Eu vou ver se eu consigo conversar com o Renan e ponderar ele de construir entendeu? Uma moção. Marzagão ponderou sobre as dificuldades no Senado. Com política, tudo pode. Né? O ministro também disse que ia falar com o presidente do STF. Não, mas o presidente vai ficar no exercício. Também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele, para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou. Pode falar com o ministro do Supremo também. Complicado. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o porto do sítio zero, estou nem aí, vai dilatar, não dilatar, tudo bem. A minha questão com ele, eu acho um absurdo o que aconteceu com ele. E ofereceu ajuda no que o senador precisasse. Pra você ter uma ideia, estão vendendo a casa. Para não ficar exposto. Não, até para arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro. Os carros, a casa, a fazenda, porque é da mãe e do irmão, então lá ele não vai mexer, porque é dele. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos, assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado. O salário do Delcídio tem empréstimo consignado, que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode ver o que a gente pode ajudar na coisa de advogado, essa coisa, não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar, não quero nem que veja o que eu posso ajudar. Nos depoimentos, Delcídio contou aos investigadores como interpretou as conversas do ministro com seu assessor. Entendeu que a mensagem de Aloysio Mercadante, a bem da verdade, era no sentido do depoente não procurar o Ministério Público Federal. E que, em dado momento, Eduardo Marzagão mencionou que o depoente e sua família estavam gastando dinheiro com advogados e, para tanto, colocando o imóvel à venda. Que, naquele momento, Aloysio Mercadante disse que a questão financeira e, especificamente, o pagamento de advogados
poderia ser solucionado, provavelmente por meio de empresa ligada ao PT. Que Aloysio Mercadante é um dos poucos que possui a confiança de Dilma Rousseff, tendo afirmado, inclusive, que se ela tiver que descer a rampa do Planalto sozinha, eu descerei ao lado dela. Que, em razão disso, entendeu o depoente que Aloysio Mercadante agiu como emissário da presidente da República e, portanto, do governo. Investigadores da Lava Jato avaliam que, apesar de ter uma conversa gravada, assim como Delcídio teve, o caso de Mercadante é diferente, não é caso de prisão. A principal diferença é que, quando essa gravação foi apresentada aos investigadores, no dia 12 de fevereiro, a delação de Delcídio já estava em andamento. Portanto, em tese, Mercadante não teria como impedi-la. Ao contrário de Delcídio, com a delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que ainda não tinha sido fechada. O ministro Aloysio Mercadante se defendeu das acusações. No início da tarde, o ministro Aloysio Mercadante convocou os jornalistas para dar explicações públicas sobre as acusações feitas por Delcídio do Amaral. Eu queria basicamente repudiar essa tentativa de me envolver com procedimentos que não estão compatíveis com o Estado de Direito Democrático do Brasil. Mercadante reforçou que a própria gravação feita pelo assessor tem um trecho em que ele diz que não tem nada a ver com a delação e que tinha preocupação zero se o parlamentar iria delatar ou não. E apesar de, na gravação com o assessor de Delcídio, ter dito que falaria com o ministro Lewandowski, negou ter procurado ministros do STF para discutir as investigações envolvendo Delcídio. Jamais falei com qualquer ministro do Supremo sobre esse assunto ou qualquer outro assunto ligado a essa questão das investigações. Mercadante afirmou que apenas sugeriu que Delcídio buscasse ajuda jurídica no Senado para sair da prisão. A única forma de construir uma saída era, na condição de senador, ver se o Senado, que autorizou a prisão, voltasse a discutir a matéria. Essa foi a tese que eu argumento o tempo inteiro, sem ter nenhuma segurança. Por isso que eu sugiro que ele converse com os consultores jurídicos do Senado. Mercadante entrou para o primeiro escalão do governo no primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2011. Já foi ministro de Ciência e Tecnologia e da Casa Civil. E já foi tido como um dos mais fiéis aliados de Dilma. Enquanto eu tiver a confiança da presidenta Dilma e eu puder contribuir, eu ficarei. Eu espero que essa coletiva ajude a esclarecer fatos que são absolutamente nítidos, transparentes. Sobre a interpretação de Delcídio de que o ministro falava em nome de Dilma e do governo, Mercadante respondeu. A presidenta não tem nenhuma responsabilidade, nem ninguém do governo. Já disse e reafirmo. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente do Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio. E verei também medidas judiciais cabíveis em relação a esse assessor, porque eu acho que houve uma má-fé permanente no gesto de solidariedade que eu tive. Mercadante diz que está à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades e também está disposto a ir ao Congresso se explicar. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, declarou que jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados no depoimento. Lewandowski afirmou também que, como chefe do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal zela pela independência e pela imparcialidade do exercício da magistratura.